e dissesse comigo: Espírito Santo, me ajuda a entender a vontade de Deus para a minha vida. Amém. Amém. Há 2 semanas eu ministrei uma palavra com esse título: Graciosamente santificados no temor de Deus. Eu disse que eu iria dar a continuidade, e nós iremos fazer isso hoje. Graciosamente santificados no temor de Deus. Se tem uma coisa que Deus exige do seu povo, dos seus filhos, é que os seus filhos se santifiquem, que os seus filhos se separem. Mas como eu vou me separar? Como eu vou me santificar? Aí está, temendo a Deus. Nesse dia em que eu iniciei essa ministração, eu falei de 3 pontos. Que o primeiro foi temer a Deus na nossa caminhada, na nossa jornada terrena, temer a Deus no processo de santificação e agradecer a Deus pelo reino recebido. Amém? E no final da mensagem eu coloquei a frase: temer a Deus é respeitar, reverenciar, pois é uma prática cristã. Aí eu coloquei entre parênteses, dos filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui? Amém. Então é para mim e para você esse negócio de temor. E eu, quando abri a ministração, eu falei que Deus, ele requer 2 coisas da gente: amor e temor. O amor é um mandamento, está lá na antiga aliança, e Jesus reforça isso na nova aliança: amar ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de toda a sua força, e ao seu próximo como a ti mesmo. Isso é um mandamento. E o temor é um princípio. Por quê? Porque Deus não negocia os princípios, e temer a Deus é um princípio irrevogável. Porque quando eu temo a Deus, eu logo deixo claro que eu respeito, eu reverencio, eu tenho apreço por Deus. Então temer a Deus não é aquilo que o sentido da palavra no dicionário Aurélio nos apresenta: ter medo, tá? Ter recuo. Não é isso. Temer é respeitar, honrar, obedecer, sabe? Venerar. Então hoje, nessa segunda parte, nós vamos ver algo muito importante para as nossas vidas também, dentro desse tema: graciosamente santificados no temor de Deus. Você pode dizer comigo: graciosamente santificados no temor de Deus. Provérbios capítulo 2, do versículo 3 ao 5, diz assim: se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Perceba que Salomão, ele foi um homem que no início ele andou dentro dessa dimensão de temor. Por isso que ele foi o homem mais sábio que a Bíblia revela. Por ele ter andado nesse princípio, ele alcançou muitas coisas. Mas infelizmente teve um período que ele se perdeu, depois ele retornou. Não vamos entrar nesse mérito. Mas o que eu quero focar aqui nessa noite é que, se você clamar, se eu clamar, se a igreja clamar por entendimento, discernimento, sabedoria, nós não somente encontraremos tudo isso, como também nós entenderemos o que é temer a Deus. E aí acharemos
o conhecimento de Deus. Quantos querem achar o conhecimento de Deus aqui? Levanta a mão. Amém? Você está no caminho certo. Glória a Deus. Então você diga comigo: eu vou sair nessa noite conhecendo melhor o meu Deus. Amém? Amém. Temer a Deus é venerá-lo. Aí olha o que eu coloquei aqui, porque isso me inspirou. Nós o respeitamos. Eu digo isso porque isso para mim é profético. Porque se não é uma realidade, passará a ser a partir dessa noite. Porque toda essa mensagem hoje ela está no âmbito profético, para você entender. Nós o respeitamos, honramos, estimamos e reverenciamos de forma arrebatadora, além de qualquer coisa ou de qualquer pessoa. Entenda o seguinte, que quando nós entendemos o que era o temor de Deus, o que é temer a Deus, nós fazemos isso de uma forma arrebatadora. Ou seja, nada mais faz sentido para mim, nada mais faz sentido para você, senão temer ao Senhor. Porque a gente compreende que temer a Deus é além de simplesmente cultuá-lo. Temer a Deus é além de simplesmente dizer que é filho. Temer a Deus é muito mais além do que dizer que é servo. Temer a Deus é algo maravilhoso que nos livra de danos futuros. Diga comigo: temer a Deus me livra de danos futuros. O efeito do temor de Deus. Êxodo 20:20. Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de... O que te livra de pecar? O que te livra de pecar? Êxodo capítulo 20. Se você pegar a construção desse capítulo desde o início, você vai ver que é o momento em que Moisés ele começa a ter um relacionamento com Deus. O povo até estava ali perto, mas quando o povo começou a ver a manifestação de Deus, o povo se assustou e o povo recuou. E o povo disse para Moisés: Moisés, não suportamos ouvir a Deus. Ouça você e depois transmita-nos o que Deus está te falando. Aí Moisés então entra com esse argumento: gente, não precisa ter medo, porque Deus simplesmente veio pedir a vocês, requerer de vocês uma única coisa: obediência. Essa palavra, pôr à prova, não é provar o povo, é requerer do povo obediência. Por quê? Olha como Deus ele é fantástico. Deus, ele quando se manifesta a Moisés, dando para Moisés essa palavra para Moisés transmitir para o povo, e que ele conclui: para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar, é porque Deus já estava olhando o que o povo faria lá na frente, na ausência de Moisés. O povo então recua e Moisés então entra na nuvem de glória e aí começa a conversar com Deus como quem fala com um amigo face a face. E Deus então começa a dar para Moisés tudo aquilo que Moisés iria fazer com o tabernáculo. Deus então revela para Moisés toda a estrutura do tabernáculo, do capítulo 20 até o capítulo 32. São 12 capítulos Deus falando com Moisés aqui nessa parte de Êxodo. E o povo nem chega perto. Mas aí, o que me deixou um pouco fascinado por essa história toda,
foi que, enquanto o povo estava desocupado, longe do seu líder, algumas pessoas começaram a inflamar, como posso dizer, o braço direito de Moisés. Moisés, cadê o nosso Deus? Arão, cadê o nosso Deus? Arão, quem foi o Deus que nos tirou do Egito? Arão, precisamos ver Deus. Olha só que estranho. Estavam diante da glória, tiveram medo e voltaram. Depois sentiram falta. Quantos sentem falta de Deus aqui? Então nessa noite eu quero que você tenha um encontro com Ele. Eu quero que você entre na nuvem de glória. Eu quero que você entre na nuvem de glória. E aí o povo constrói, você conhece a história, um bezerro de ouro. Então a gente percebe que essa palavra de Deus aqui, lá no início, era justamente para que o povo esperasse mais um pouco e não pecasse. Aí sabe o que Deus me revelou a respeito dessa palavra? Às vezes, muito de nós tomamos uma decisão errada porque não esperamos o tempo de Deus. Fazemos alianças erradas porque não esperamos o tempo de Deus. Tomamos decisões erradas porque não esperamos o tempo de Deus. Ou seja, somos desesperados para ver alguma coisa ao nosso favor. Mas não é isso que Deus quer que a gente faça. Deus quer que a gente tenha sabedoria. Deus quer que a gente seja inteligente. Deus quer que a gente guarde a nossa esperança e a nossa fé nele. E aí, veja só o seguinte: Deus sempre vai alertar ao seu povo de coisas que estão por acontecer. Quantos aqui já tiveram experiência de ouvir Deus acerca de uma coisa futura e quando aconteceu, você falou assim, bem que Deus me falou. Há tanto tempo atrás Deus havia me alertado sobre isso. Querido, entenda bem, essa palavra ela está alcançando no mínimo as 3 pessoas distintamente da vida, estão prestes a fazer a aliança errada. Quando fizerem essa aliança não vai ter mais retorno. Então Deus está te alertando, não faça aliança sem antes Deus te dar um aval. Não decida se não for da vontade de Deus, porque Deus te trouxe aqui nessa noite justamente para você ouvir isso. Deus sempre vai alertar o seu povo de coisas que estão por acontecer. Está no teu coração, não aconteceu. Você não está sentindo paz. Se você não está sentindo paz, não faça, porque Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. Segura aí. Segura. Não faça. Amém? Entenda o propósito do temor. Para que o temor de Deus esteja em vocês. O temor de Deus serve para quê, irmãos? Para me livrar de... Aí quando a gente fala pecar, as pessoas pensam nos pecados mais absurdos, nas coisas mais horríveis. Pensa que uma aliança errada, isso pode ser um pecado gravíssimo. Pensa que um acordo mal feito, isso pode ser um pecado gravíssimo. Uma aposta pode ser um pecado gravíssimo. Uma desobediência pode ser um pecado gravíssimo. Uma discordância da sua liderança pode ser um pecado gravíssimo. Enquanto Moisés estava longe, o povo foi sentindo falta de Deus, sentindo falta de Deus, sentindo falta de Deus, até que criaram um Deus. Tem gente que tem criado Deus para as suas vidas, mas hoje eu quero que você conheça o Deus verdadeiro, Yahvé.
o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Elohim, aquele que era, que é e que será para sempre, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que dá e tira a vida, aquele que prospera, aquele que enriquece, aquele que dá e dá em abundância. Quanta gente não está dentro da igreja, mas está distante de Deus porque não tem mais relacionamento com Deus. O povo não era um povo estranho, era o povo de Deus, mas o povo de Deus sentiu falta de Deus. Como pode isso, pastor? Acabou o temor. Quando acaba o temor, a gente perde a referência de Deus. Quando acaba o temor, a gente perde a referência de Deus. E se tem uma coisa grave para o crente, para o homem de Deus, para a mulher de Deus, é quando ele perde o temor. Perdeu o temor, perdeu a referência. Perdeu o temor, perdeu a referência. Você pode repetir comigo? Perdeu o temor, perdeu a referência. A referência é o temor. Porque quando tem temor, tem obediência. Quando tem temor, tem respeito. Quando tem temor, tem adoração. Quando tem temor, tem glória. Se perdeu o temor, perdeu a referência, filho. Diga comigo: eu preciso temer para manter a referência. É isso. Vamos fazer uma brincadeira. Quantos conhecem Santa Cruz aqui? Santa Cruz aqui, Zona Oeste. Qual o caminho mais fácil para ir para Santa Cruz? Pela Central ou pela Barra? Dá para ir para Santa Cruz por Niterói? Dá. Tu vai chegar em Santa Cruz por Niterói, vai. Mas vai demorar quanto tempo? Qual é a referência mais lógica para ir para Santa Cruz? A Barra. Qual é a referência mais lógica para Deus? E houve um silêncio no céu. Jesus é a referência. Você pode ir para Santa Cruz por qualquer caminho. Central, Niterói, Nova Iguaçu, Barra. Cara, é contigo mesmo. Só que o problema é o tempo que você vai demorar para chegar lá. Quanto tempo você vai gastar para fazer uma coisa que você pode fazer em pouco tempo? A referência é o temor. Eu vou mostrar para você depois, está ali no próximo slide, que Jesus, ele é o temor encarnado. Porque quando a gente fala de Deus, as pessoas têm a ideia de um homem muito distante e não de um pai presente. Aí tem que se fazer um rodeio e colocar Jesus no centro. Está errado? Não, está certíssimo, isso é perfeito. Mas o que eu quero dizer claramente para a igreja nessa noite é que nós, hoje, da primeira igreja batista da Rocinha, precisamos entender de uma vez por todas que o nosso relacionamento com Deus, ele tem que estar baseado no temor à palavra, no temor à obra de Cristo, no temor ao sangue vertido, no temor ao Espírito Santo que habita em nós. Muitos de nós não temos temido o Espírito Santo que nós falamos que habita em nós. E isso é grave. O Espírito Santo habita em você, amém? Você respeita ele? O amém foi mais baixo, tá bom, até o final do culto ele aumenta. Você sacou? Aonde a gente se esbarra em relação ao temer? Porque levamos o temer ao pé da letra de medo, e não é medo, é respeito. E quando se respeita, se conquista. Quando se respeita, se conhece. Quando se respeita, se relaciona. Quando se respeita, cresce. Quando se respeita, prospera. Quando se respeita, avança. Quando se respeita, a cura. Quando se respeita, a milagre. Quando se respeita, a provisão. Quando se respeita, não falta nada.
precisamos entender o princípio. O princípio é o temor. Era o temor de Deus que os livrariam de pecar contra Deus. Eles não entenderam. Eles não tinham o Espírito Santo. E sim, a lei estava começando a ser construída. Ou seja, era mais pela força. Deixa eu explicar uma coisa para você. Pela força, você não vai chegar a lugar nenhum. Deixa o Espírito Santo fazer o que precisa ser feito e você vai ver a glória de Deus na tua vida. Eles não tinham o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo aqui? Você tem. Fala assim: eu estou em vantagem. Então para de fazer força. Deixa o Espírito Santo trabalhar. O Espírito Santo quer que vai para a esquerda, vai para a esquerda com ele. O Espírito Santo quer ir para a esquerda, mas do lado direito tem um docinho. O Espírito Santo ali tem um docinho, ele está me chamando. Vai. Depois o docinho é apimentado. Vai dar ruim. Eles não tinham o Espírito Santo, e sim a lei. Quem é sábio evita o pecado. O povo de Deus é um povo sábio, amém, irmãos? Você é um povo sábio, amém? Você é sábio. Fala: eu sou sábio. Eu sou sábio. Eu sou sábio. Eu não estou falando do pecado de roubar, matar, fazer essas coisas. Não, eu não estou falando disso, não. Não estou falando disso, não. Eu estou falando daquele pecadinho. Aquele pecadinho chamado desô. Não é desodorante, não. Desô. Desô. Esse é o pior que tem. Causa uma desgraça. Causa uma desgraça. É só esse. Eu só estou falando desse. Desobediência à palavra, desobediência ao líder, desobediência ao patrão, desobediência a pai, desobediência à mãe, desobediência aí, gente. Aonde eu vou? Desobediência às autoridades, desobediência às leis. Mas aonde eu vou parar? Não falei nada do que você pensou. Só falei da desô. Só isso. O povo de Deus, tem povo de Deus aqui? O povo de Deus precisava entender que a obediência a Deus, ela tinha uma base. E a base era o temor. A base da obediência a Deus é o temor. Marido, sabe por que você não trai a sua esposa? Não é simplesmente porque você a ama. É porque você teme a Deus. Esposa, sabe por que você não trai o marido? Da mesma forma. É porque você teme a Deus. E nisso tudo, sabe quem ganha? É o reino. É o reino. Sabe por quê? A base de qualquer relacionamento é o respeito. Se você, marido, respeita a sua mulher, sua esposa, você não vai trair ela com ninguém. Mulher, se você respeita o seu marido, você não vai trair ele com ninguém. Nem com CR7, nem com Angelina Jolie, aquela do bocão. Sabe por quê? Porque você respeita. Pastor, mas eu estou passando uma prova. Passa na prova dando glória a Deus. Passa na prova dando glória a Deus. Pastor, tu não sabe como é que está a minha relação em casa. Querido, bota o teu joelho no chão e tema ao Senhor. Às vezes você vê a gente, pastor, pregando, você já vai falar assim: cara, esses caras não tem problema, né, pastor? A vida desses caras é um mar de rosas. Aí a gente vai ter que cantar aquele louvor do Marco Antônio Antigo: pregadores de rosa, prega os espinhos também. Às vezes é mais espinho do que rosa a vida de um pastor.
Mas a gente entende que o temer a Deus é o melhor de tudo. A gente entende que o respeitar a palavra é o que vale a pena. A gente entende que o ficar firme vai fazer a diferença na vida de todos vocês. Por isso que tem hora que a gente chora no escuro, sozinho, e ninguém vê. Aprenda a fazer isso, a chorar no escuro, sem ninguém ver. Mas o teu Pai vai estar vendo e vai te honrar cada lágrima que rolar no teu rosto. Sabe por quê? Porque Ele é um Pai presente. Ele só quer que você faça isso. Respeite as normas. Respeite as normas. E vai tudo bem na sua vida. Olha o que diz o Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Olha, o nosso bom senso exalta a Deus. O nosso bom senso exalta ao Senhor. O nosso bom senso diz quem é Deus na nossa vida. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E todos que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Aí, olha o que diz Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, vírgula, tinha que ter, mas os insensatos, o que são os insensatos? É o que não tem bom senso, porque os que não têm bom senso não engrandecem ao Senhor, não louvam o Senhor, não expressam a glória do Senhor. Os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Amém? Você quer ser uma pessoa insensata? Creio que não. Então entenda que isso aqui é para você. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Diga, o bom senso é para mim. Eu preciso revelar bom senso. Insensatez não cabe na sua vida nem na minha vida. Fala, insensatez não cabe na minha vida. Porque insensatez revela tolice. E Deus não tem filhos tolos. Amém? A insensatez revela tolice. E Deus não tem filho tolo. Deus tem filho sábio. Amém? Então diga comigo, eu sou sábio. Amém? Que Deus abençoe você com essa sabedoria. Te faça prosperar. Como ter o santo temor de Deus? É só pedir. Você chega no restaurante, como é que você faz? Pega aquele caderno lá de comida lá, não é? É menu ou menu? Não sei. Menu. Aí você pede lá, pega aquele coisa lá de comida lá e fica olhando para ele. Se tiver com a esposa é maior barato. Eu quero isso, amor. Não, eu gostei desse. 1h30, quase 2 só para escolher o prato. Né? Eu sei. É só pedir. Deus está aqui. Quantos creem que Deus está aqui? Pastor, eu entrei aqui hoje sem um pingo de temor, não sabia nem o que era temor. Nossa, nem fazia ideia. Mas olha, eu vim aqui hoje, sei lá, não sei nem porquê. Pastor, eu não sei o porquê que eu me afastei. Não sei. Mas eu vim aqui hoje porque Deus queria te abraçar de novo. Deus queria te aconchegar de novo. Deus queria te afagar de novo. Deus queria que você o temesse de novo. Como ter o santo temor de Deus? É só pedir. Veja, a Bíblia diz para pedirmos. Mateus capítulo 7, só o primeiro trechinho do versículo 7. Peçam e lhes será negado. Peçam. Que Deus é esse? Peçam e lhes será.
Quanto crente não faz bico? Mas Deus não me deu. Poxa, pastor, eu estou pedindo essa bênção há tanto tempo a Deus, Deus não me deu. Cara, você tem que ter fé. Você tem que crer que o teu pai vai te dar o que você está pedindo. Olha o que Lucas 11:13 diz. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Por que eu coloquei esses dois textos de propósito? Esses dois textos falam da mesma coisa, porém Mateus, ele não enfatiza a questão do Espírito Santo como Lucas enfatiza. Por que eu coloquei Lucas ali também? Justamente para você entender os próximos tópicos do slide. Por quê? Porque como nós falamos daquele período lá da antiga aliança que o povo não tinha o Espírito Santo e hoje nós temos, mas parece que hoje nós vivemos como se não tivéssemos o Espírito Santo, mas temos. Eu queria agora encorajar você a fazer um exercício de fé. Quantos aqui tem Jesus aqui? Quantos tem Jesus? Amém? Alguns não têm Jesus ainda, mas você vai sair daqui com Ele hoje, nessa noite. Porque quando nós temos Jesus, nós somos morada do Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele produz uma série de coisas no nosso interior que nós precisamos aprender a fazer uso. Aí eu volto lá para aquele restaurante. Você já pediu, fez a pedida, a comida chegou, só que não tem o talher. Adianta alguma coisa? Adianta? Você tem a comida, mas cadê o talher? Aí você tem que pedir o camarada lá um talher. Aí você vai comer frango. Ele traz garfo e faca. Você vai conseguir comer o frango todo com garfo e faca sem usar as mãos? Sejam sinceros. Vai tacar-lhe um mãozão no frango, não vai? Quebrou o protocolo. Você vai usar o que tem. O Espírito Santo, ele já equipou você, crente, servo de Jesus, filho de Deus, com tudo que você precisa. Só usar. É só usar. Até o temor já está dentro de você. É só usar. Você compra uma TV, ela vem com ou sem o controle remoto? E o que você faz com o controle remoto? Usa. Porque se você não usar a TV, não funciona. Se funcionar, só você ir lá levantando, dá maior trabalho. Sem o controle dá trabalho, mas com o controle é mais fácil. O que é mais fácil? Com ou sem o Espírito Santo? Então pede, gente. Pede. Ele dá. E quando ele dá com tudo que o Espírito Santo tem. O Espírito Santo, ele tem uma caixa de ferramenta espiritual para equipar cada crente a vencer na vida. Gente, é muita ferramenta espiritual que o Espírito Santo tem, e Ele quer fazer com que nós usemos cada uma dessas ferramentas. Ah, você não está entendendo? Então vamos lá, entenda isso. Jesus, quando Ele falou ali em Mateus e Lucas, Ele ainda em vida na terra, o Espírito Santo não havia sido liberado para a igreja. Por isso Ele disse, peçam. Mas a igreja hoje está vivendo numa outra dimensão. A igreja hoje está vivendo na dimensão da abundância de Deus. Está vivendo numa dimensão da plenitude de Deus. Então o que eu preciso fazer? Hoje, vivendo no regime da nova aliança sob a graça, já somos cheios do Espírito Santo. Agora é só pôr em prática. Irmãos, entenda bem. Falar desse negócio parece que fica um pouco confuso. Eu posso entender como é que está a sua cabeça.
Mas eu pedi ao Espírito Santo discernimento, direção para poder ministrar essa palavra. Sabe por quê? Porque às vezes nós agimos às vezes com falta de temor, porque nós não conhecemos o Espírito Santo que habita em nós. É só isso. É só isso. Às vezes a insensatez na nossa vida é muito maior do que o bom senso. Por quê? Porque nós não entendemos o Espírito Santo que já habita em nós. O Espírito Santo fala pra gente assim: filho, filha, não faz nada. Aí a gente impacientemente vai lá e faz. O Espírito Santo fala pra gente assim: filho, filha, não responda nada. Aí a gente fala assim: não, eu não tenho sangue de barata. Pufo. Não é verdade? Eu sei que é assim. Mas nós precisamos entender o Espírito Santo que já habita em nós. Estamos vivendo no período da abundância da graça de Deus sobre a igreja. É muito fácil quando a gente anda nessa dimensão do temor no Espírito de Deus, como o pastor Eberson hoje falou pela manhã: andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se a Bíblia está dizendo para a gente andar no Espírito, é porque é possível, gente. É possível. Não é tão difícil. Aí eu volto alguns momentos antes. Como você quer chegar a Santa Cruz? Pela Barra ou por Niterói? Anda no Espírito. É fácil. Anda no Espírito. Usa o bom senso. Quando eu uso de insensatez, eu vou lá para Niterói, pego a manilha, saio em Magé, saio na Dutra, pego a Brasil, Santa Cruz. Olha só que transtorno. Olha só que transtorno. Agora olha o bom senso. Desço aqui, pego um ônibus para Alvorada, pego o BRT. O que é mais fácil? O bom senso. A insensatez me faz andar, peregrinar, dar volta. O bom senso é pela fé. O bom senso é o uso do Espírito. A insensatez é a minha força. Pastor, mas você já perdeu o foco do temor? Não, filho. Quem disse? Eu estou aqui no princípio. O temor é andar no Espírito. E eu não vou precisar cumprir os desejos da carne, dar a volta. Enquanto o povo de Deus estava ali no deserto, na carne, deram volta. Só entrou na casa, na terra prometida, a geração do Espírito. Ali fala de 2 períodos, da lei e da graça. 2 gerações. 2 gerações. Nós somos a geração da graça, amém, irmãos? A geração que anda no Espírito, amém, irmãos? A geração que teme a Deus, amém, irmãos? A geração que glorifica Jesus, amém, irmãos? A geração que espera no Senhor, amém, irmãos? A geração que dá glória a Deus, amém, irmãos? Nós somos a geração que andamos no bom senso, através do Espírito. Insensatez é para quem ainda não conhece Jesus. Aí a gente até respeita, ele não conhece, não sabe, não tem o Espírito, não sabe o que é temor. Mas nós precisamos entender isso. Hoje, vivendo no regime da nova aliança sob a graça, já somos cheios do Espírito Santo. Agora é só pôr em... Quantos vai pôr em prática aqui? Amém? Tu vai pôr em prática? Vai mesmo, crente? Vai mesmo? Deus te abençoe, hein? Posso pedir um relatório mensal? Dá um problema danado. Dá uma zebra grande, viu? Mas Deus é fiel. Olha o que Isaías diz, capítulo 11, do versículo 1 e 3. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Isaías profetizando a respeito de Jesus. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e ele se inspirará no... Eita, que negócio gostoso esse negócio de temer a Deus. Nós somos inspirados no temor. Veja, a
prática do temor, o que a gente recebe? Olha a caixa de ferramenta que eu disse que o Espírito Santo já colocou em mim, já colocou em você. Isso são ferramentas espirituais para fazermos uso na nossa vida diária, andando no bom senso. Pastor, mas não está falando de mim, está falando de Jesus. Crente, doido, cabeçudo, cabeçuda, entenda. Se você está em Jesus, está falando de você também, cara. Olha o que você tem. Espírito do Senhor repousará sobre mim. Fala, o Espírito do Senhor está em mim. Fala, crente, fala isso, pelo amor de Deus, eu vou infartar. O Espírito do Senhor está em mim. O Espírito do Senhor está em mim. O Espírito de sabedoria. Fala, o Espírito de sabedoria. O Espírito de entendimento. O Espírito de conselho e poder. O Espírito de conhecimento e temor. O Espírito que me inspira em Deus. Você quer mais o quê? Do que você está precisando? Eu não preciso de mais nada, eu só preciso praticar esse negócio. Só preciso praticar esse negócio aí. Hebreus capítulo 5, versículos do 7 ao 9 diz assim: olha agora, para você entender o porquê que eu fui ali em Isaías capítulo 11. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Essa submissão aqui, irmãos, essa submissão aqui, ela significa literalmente da sua reverência e temor. Porque, como eu disse lá atrás, Jesus é o temor encarnado. Porque, presta bem atenção no que o escritor de Hebreus fala assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Olha os versículos posteriores. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Eu peguei essa palavra sofreu e fiquei tentando imaginar, gente, antes da cruz, Jesus foi rejeitado? Sim ou não? Sim ou não? Antes da cruz, Jesus foi humilhado? Sim ou não? Antes da cruz, Jesus foi chacoteado? Sim ou não? O que faltou para Jesus sofrer antes da cruz? Ele foi rejeitado. Aí olha só o que Deus falou comigo sobre isso aqui. Filho, podem te rejeitar ao máximo, eu te amo. Você não entendeu? Deus falou comigo: filho, podem te rejeitar ao máximo, eu te amo. Deus está falando com você? Quantos crentes não reclamam porque são rejeitados? Dentro da sua casa, no seu seio familiar, talvez no seu trabalho, na roda dos amigos. Entenda, Deus te ama. Você não precisa fazer as mesmas coisas que os outros fazem para você ser aceito. Senão Jesus teria se corrompido. Não, gente, espera aí, não me rejeita não, eu vou para cá também com vocês. Não deixe a maré da vida te levar. Sofra, sabendo que existe um Deus no céu que te ama. Pastor, você é a favor do meu sofrimento? Não, eu estou querendo que você entenda que pelo meio do seu sofrimento você vai crescer espiritualmente e vai ser referência de Cristo na vida de muita gente. Entenda, o sofrimento de Cristo trouxe a revelação de quem Deus é
para mim e para você. O meu sofrimento, o seu sofrimento vai trazer a revelação de quem Cristo é na nossa vida para quem está do nosso lado. Aí eu fiquei aqui pensando, embora sendo filho, filho também sofre. Mas o sofrimento dura uma noite. A alegria vem pela manhã. Teu sofrimento está acabando. Você pode dizer, o meu sofrimento acabou. Sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe... Por que eu terminei com isso? Porque eu queria deixar claro que não existe nada que entristece mais a Deus do que filhos desobedientes. Não existe nada que entristece mais a Deus do que filhos desobedientes. Tem filho de Deus aqui? O índice caiu 25%, mas eu vou continuar crendo que até o amém volta a 100. Sabe por quê, irmãos? Porque eu preciso entender o seguinte: quando eu entendo que Jesus é a minha referência, eu compreendo que tudo isso aqui é uma realidade na minha vida. Sabedoria, entendimento, conselho e poder, conhecimento e temor do Senhor, e inspiração para temer a Deus. E quem faz isso? Não é pastor, não é você, não é a igreja, não é ninguém. É o Espírito Santo que habita em você, que habita em mim. Gente, volta lá para o restaurante e pensa. Você fica o dia inteiro sentado. Se você não pedir, vai vir comida para você? Se você pedir e não vier talher, você vai comer? Mas você não está dentro do restaurante? Então precisamos entender, irmãos, que as coisas, elas são sequenciais. As coisas espirituais, elas são sequenciais. Eu aceito a Cristo, recebo o Espírito Santo, recebo uma caixa de ferramentas espirituais e eu preciso fazer uso de tudo isso, gente, para que eu tenha uma vida de intimidade, comunhão com Deus, e que outras pessoas vejam Deus em mim. Você está entendendo isso? Porque isso é uma questão de prática, é uma questão de exercício. Beleza, você fez o pedido, recebeu a comida, recebeu o talher, você comeu. Aí vamos lá, você fez todo o processo, você comeu. Não foi um exercício feito? Não saiu com a barriga cheia? Não saiu satisfeito? É isso. É isso, você tem todos os equipamentos. Você fez o exercício, praticou. Há satisfação no final. Há uma recompensa no final. Gente, o reino de Deus, a graça de Deus, não é algo que não tenha sentido. Faz todo o sentido ser de Jesus. Faz todo o sentido ter o Espírito Santo. Porque nós saímos de um ambiente de trevas para um ambiente de luz. Mas para quê? Para quê? Para brilharmos para outras pessoas, para influenciarmos outras pessoas. Como? Na obediência e no santo temor a Deus. Ah, gente, o que essa prática gera? Olha, quando eu pratico o temor inspirado pelo Espírito, eu coloquei de propósito, o Espírito Santo vem. Sabe por quê? Precisamos fazer isso, pastor Emerson. Segure isso aí, é revelação de Deus, tá? Porque a igreja precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Pensa no dia de Pentecoste. Pensa aí. 120 discípulos lá.
no cenáculo, 120. Jesus, depois que ressuscitou, ele ficou 40 dias com aqueles camaradas lá ministrando, falando para aqueles homens as últimas coisas lá que tinha que ensinar. Aí depois falou assim: olha, o dia do cumprimento da promessa está próximo, agora fique em Jerusalém. Foram 10 dias e eles foram cheios do Espírito Santo. 10 dias temendo, 10 dias orando, 10 dias se consagrando, 10 dias se preparando, até o dia em que, de repente, as coisas de Deus é assim, de repente, o Espírito Santo veio. De repente, um mês de busca do Espírito Santo aqui nesse lugar. Buscar o que eu já tenho, pastor? Buscar o que você já tem dentro de você, só que você ainda não sabe. Buscar o que você tem dentro de você, só que você ainda não sabe. Quantos são batizados com línguas estranhas aqui? Primeira evidência. Quem tem dom de sonho aqui? Poucos. Quem tem palavra profética aqui? Poucos. Quem tem discernimento aqui de espírito? Poucos. São ferramentas que o Espírito Santo já colocou à disposição da igreja. E a igreja precisa fazer uso disso. A igreja precisa fazer uso disso. Porque isso revela o poder de Deus na igreja. O Espírito Santo vem, a sabedoria vem, o entendimento vem, o conselho e o poder vem, o conhecimento e o temor vem. Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu sei que você nunca mais vai esquecer que o que faz você se desviar do mal é o temor, o respeito, a obediência a Deus. E eu também acredito que você nunca mais vai se esquecer que você é um depósito, no bom sentido da palavra, tá, querido? De tudo aquilo que o Espírito Santo trouxe com ele e colocou dentro de você. Só que eu quero liberar uma palavra aqui que eu quero que você tome posse. Pensa numa gaveta desarrumada. Pensou? Tem pessoas com a vida espiritual mais desarrumada do que essa gaveta. É sério, tem sim. Aí nessa noite, eu quero que você deixe o Espírito Santo organizar essa gaveta dentro de você. Eu quero que você deixe o Espírito Santo colocar cada coisinha no lugar. Cada coisinha no lugar. E você vai ver a diferença na sua vida. E você vai ver a diferença na sua vida. Coloca a mão no teu coração assim contra o teu peito. Coloca a mão assim contra o teu peito. Senhor Jesus, nós cremos de todo o nosso coração que hoje nós iniciaremos uma nova jornada na obediência e no temor do Senhor. Iniciaremos uma nova jornada de vida espiritual. Iniciaremos uma nova jornada de vida com Deus. Todos os nossos conceitos, dogmas, paradigmas, tudo aquilo que nós achávamos
que era bom, que era correto, que era perfeito, que fazia sentido, mas que na grande verdade nos trazia era peso, medo, dúvida e até mesmo desconforto. Nessa noite eu te peço, Espírito Santo, arranca e coloca sabedoria, coloca conhecimento, coloca discernimento, coloca inspiração e coloca temor de Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, tudo aquilo que você já colocou dentro de mim, dentro do meu irmão, dentro da minha irmã, que se torne um rio a jorrar para a vida toda, que se torne um rio a jorrar para a vida toda, e que tudo, literalmente tudo, que era dúvida, tudo que atrapalhava, tudo que não permitia o teu agir, Espírito Santo, remove, porque estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a Cristo. E nós queremos viver tudo o que Cristo viveu. Queremos andar como Cristo andou. Queremos falar como Cristo falou. Queremos viver como Cristo viveu. Queremos realizar o que Cristo realizou. Espírito Santo, flua no nosso interior. Flua, 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 se mova. Espírito Santo, se mova, se mova, se mova. Espírito Santo, se mova. Tu não estás parado, tu não estás imóvel, inerte dentro da igreja, que sou eu, que é o meu irmão, que é a minha irmã. Por isso nós declaramos, Espírito Santo, nós declaramos, fica à vontade, fica à vontade. Nosso amigo Santo Espírito